Olá pessoal, que tal falarmos de história? Bom, gente, esse vídeo aqui nós vamos falar sobre a Alta Idade Média. Bom, no vídeo anterior nós falamos sobre a Baixa Idade Média. Nesse vídeo nós vamos, dar continuidade ao período medieval, beleza? Ok, após a queda do Império Romano no Ocidente, né, houve a formação dos chamados Reinos Bárbaros, ou até então chamados Reinos Bárbaros Cristões. Nesse momento, já não havia unidade em torno da cidade de Roma, o que configurou uma fragmentação do poder político. Vale lembrar também que o termo bárbaro é um juiz de valor, ou seja, é usado como superiorização da cultura de um povo para os outros povos. Nesse período surgem vários reinos, né, que é marcado pela fragilidade dos seus governantes. Esses novos reinos, né, tinham sua estrutura de governo chamada de comitatus. Comitatus é uma tradição germânica de divisão de terra entre guerreiros, né, encarregados de governá-las. O que se destaca também é o cristianismo nesse processo de formação da Nova Europa. Após a queda de Roma, a igreja é a única instituição que fica de pé. E os soberanos, né, que eles iam em busca da legitimação. Então eles buscavam a igreja, porque a igreja tinha um apoio da população. Então se eles buscassem a igreja, eles também iam ter apoio da população. Um dos soberanos que fez isso, né, buscou a igreja para tentar a legitimidade, né, foi Clovis, rei dos francos do século V. Nessa direção, da passagem do século VII para o século XVIII, uma figura muito importante chamado Carlos Magno. Ele se destacou mais pela sua aproximação com a igreja. E até pelo Papa, ele foi coroado, né, no ano de 800. E esse figuraça, né, eu gosto dele porque ele foi realmente muito importante, né? Ele foi o chamado conquistador de Roma. Ele conquistou a Roma Ocidental e como ele tinha uma aproximação enorme com a igreja, ele pegou essas terras que estavam de Roma e entregou ao Papa, entregou à igreja. Claro, ele fazendo isso, ele achou que teria mais uma aproximação mais com Deus. Porque para a cabeça dele, ele estaria dando as terras não para a igreja, não. Ele estaria dando as terras para Deus. Mas, após a conquista da Roma Ocidental, né, ele simplesmente preservou a cultura grego-romana. Em outros lugares, às vezes, deixa isso para lá, né? Eles acabam com essa cultura. Mas ele não, Carlos Magno não. Ele chegou e preservou essa cultura. Além disso, Carlos Magno centraliza o poder administrativo para tentar um reforço a mais com a igreja. Além disso, ele incentivou o estudo do latim, do grego, da filosofia e dos direitos, com a criação de inúmeras escolas. Esse período, né, de muita efervescência ficou muito ligada à cultura e à produção de artes, que eram muito ligadas à religiosidade. Esse período ficou conhecido como um período carolígio. A igreja e o cristianismo, né, passa a ser um dos principais elementos, né, o principal, basicamente, elemento do período medieval. Ok, agora nós vamos falar sobre o feudalismo. O que é o feudalismo? O feudalismo é um sistema político, econômico e social que era mais centralizado na terra. Nesse sistema, a agricultura é essencial nesse período, pois ela é a atividade mais importante em detrimento da baixa atividade comercial. O período medieval também é marcado pela insegurança nos planos cultural e militar. A igreja tem um papel fundamental
ao salvar, né, essas pessoas que buscam, quer dizer, para ser mais exato, elas acolhiam essas pessoas que buscavam a salvação da alma. Ela é tida como o centro das atividades de identidade e integração dos homens medieval. Segundo a Igreja, a sociedade medieval dividia em três: aqueles que rezam, aqueles que lutam e aqueles que trabalham. Quem é aqueles que rezam? Claramente, o clero. Quem é aqueles que lutam? Obviamente, a nobreza. E quem é aqueles que trabalham? Os servos. Então, a Igreja dividiu a sociedade medieval nessas três partes. Mas por que ela dividiu nessas três partes? Com que base? Claramente, né? A Igreja dizia, né, que esse é o plano de Deus. Deus queria que fosse dividido assim. Você vai trabalhar, você não, você é nobre. Ou seja, também nesse tempo, né, que se você nascesse rico, você ia ficar rico pro resto da vida. Você não tinha como ficar pobre. Agora, se você nascesse pobre, você não poderia enriquecer de modo algum, porque Deus quis que você nascesse pobre. E assim você tem que ficar pobre. Era assim que a Igreja pensava. Servidão. Ok, os servos que serviam aos senhores feudais. Como funcionava esse processo, né? Os servos, eles trabalhavam para os senhores feudais em troca de proteção e de uma pequena terra, né, para eles sobreviver. Mas claro que, como na vida nada é de graça, eles pagavam uma série de obrigações, como citar e talhar. Esse produto era pago por meio de trabalho compulsório por alguns dias da semana. E além disso, os servos pagavam pelas ferramentas usadas que eram do senhor feudal. O senhor feudal, aqui ó, tome minhas ferramentas, agora você vai ter que me ajudar, você vai ter que me favorecer, porque eu estou lhe favorecendo. E os servos ocupavam o ponto mais baixo da pirâmide social medieval. E para finalizar aqui a nosso resumo, né, da alta Idade Média, né, vamos falar de suzerania e vassalagem, né? Vassalagem, ou melhor, primeiro, suzerania é aquele que cede uma terra. Vassalagem é aquele que recebe a terra ou então recebe o privilégio. Suzerania é a mesma coisa, aquele que cede o privilégio ou cede um pedaço de terra. Enfim, é isso. O suzerano e o vassalo, eles fazem um juramento solene para consolidar essa aliança. Geralmente eles faziam essa aliança, né, na presença do clero, que um jura auxiliar o outro. E daí ocorre um acordo militar entre os dois guerreiros, que se comprometem, né, a prestar auxílio mútuo em caso de guerra. É tipo, vamos botar, deixa eu pensar, tipo a Tríplice Aliança, mas não na Primeira Guerra Mundial. Vamos botar no Brasil Império, que a Tríplice Aliança era quem? Brasil, Uruguai de Flores e Argentina. Claro que eles tinham verba da Inglaterra, mas enfim, isso não vem ao caso no momento. Então, se o Brasil, quando o Uruguai, o Paraguai atacou o Brasil, automaticamente o Uruguai de Flores e a Argentina declarou guerra contra o Paraguai. Então foi bem isso. É tipo uma aliança, um acordo que fizeram. Exatamente isso. Então, voltando aqui para a Idade Média Alta, né? O Estado tinha se fragilizado, né? Então, esse acordo era muito importante para se manter a posse de terra entre os senhores. E é isso aí, galera. Valeu por ter visto o vídeo até aqui.
Se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Dá um like se gostou. Até a próxima. Falou!